Pessoal, vamos lá. Bom, seguinte. Essa de fato é a primeira aula teórica síncrona, né? Porque da parte assíncrona, eu já havia comentado na segunda-feira que nós teríamos a parte de amplificadores diferenciais. Então, de fato, a primeira parte do conteúdo é referente a amplificadores diferenciais. E na sequência a gente vai ver amplificador operacional. Eu resolvi deixar amplificador diferencial como parte assíncrona porque ela não é efetivamente o foco da disciplina. Eu estou falando isso várias vezes, mas sempre de forma pertinente. O foco de ela 2 é amplificador operacional. A gente vai trabalhar muito pouco ou quase nada com transistor. Então eu vou mostrar uma foto de uma O internamente, vocês vão ver que ele tem um punhado de transistor lá dentro. Só que eu não vou enxergar, não vou analisar o circuito como vários transistores, eu vou enxergar o circuito como uma caixa preta. Eu vou entender que aquilo ali faz uma única função. Então por isso que eu deixei essa parte de amplificador diferencial como assíncrona. Ela vai estar na lista, faz parte dessa primeira etapa, né, compõe a lista, porém, de fato a gente não vai ter nenhuma aula síncrona disso. Se eu ver necessidade, se tiver muitas dúvidas, obviamente eu posso gravar uma aula e deixar lá disponível. Mas, de fato, o objetivo não é esse. Bom, então a primeira parte do conteúdo vai ser referente a amplificador operacional. Eu até deixei disponível, né, lá no Moodle alguns slides sobre isso. Está todo mundo enxergando aí a apresentação? Sim. Sim. Tá, deixa eu só ver se eu coloco isso aqui em tela cheia. Beleza. Bom, então vamos lá. Então é isso aqui, ó. Alguém já. Bom, eu não sei se em algum momento do curso vocês tiveram alguma coisa sobre a AO, amplificador operacional. Eu acredito que não. Acho que o momento é justamente em ela 2. Deixa eu só falar um detalhe aqui, ó. Nas aulas das sextas-feiras, o horário realmente é às 10h40. Eu me enganei, eu coloquei na mensagem 10h50, mas nas próximas vai ser de fato às 10h40. Esse é o horário normal da aula. Bom, então sobre a parte do amplificador operacional, então basicamente o que a gente vai ver aqui o que eu não gosto do Meet é isso, essas aprovações o tempo todo. Dá uma quebrada legal em tudo. Basicamente a gente vai ver isso daqui, ó. Visão geral de o que é um AO, né? Como construir um CI. Eu vou deixar eu vou até mostrar como é que isso é feito, porque normalmente assim, vocês veem em eletrônica 1 algumas coisas com transistores e basicamente tudo que existe em eletrônica de circuito integrado usa transistor. Eu diria assim, 90% dos componentes CI usa transistor. Então vamos ver como é que se constrói de fato um CI. E aí, de fato, a gente entra para a parte do amplificador operacional, que é o mais usado é o 741. Na sequência, a gente vai ver o amplificador inversor e, por fim, resposta em frequência. Bom, o que é um amplificador operacional? O que é o AMP-OP? O amplificador operacional ele pode ser entendido como um amplificador diferencial, aquilo que vocês viram lá, pelo menos em tese, né, na parte assíncrona. É um amplificador diferencial e eu vou ter vários estágios de ganho. Na verdade, são vários e vários amplificadores diferenciais. E por fim, ele vai ter lá um circuito que é chamado de seguidor de emissor, que é basicamente para reduzir a impedância de saída. Então, um dos problemas do amplificador diferencial é sua alta impedância de saída. Então, ele no finalzinho vai ter um estágio só para reduzir a impedância de saída. Então, de fato, essencialmente, um amplificador operacional serve para dar ganho. Essa é a função mais básica dele. Deixa eu passar isso aqui para... Vamos ver isso aqui de outra forma, acho que vai ficar um pouco mais simples. Deixa eu só espelhar minha tela aqui, só um minuto.
Pera, o Google Meet ele sempre muda. Ah, tá aí. Vocês estão enxergando a tela de um tablet aí, né? Tô falando é porque às vezes alguém deixou uma janela marcada que seja a minha tela ou outra que não seja o que é para ser visto. Então, vocês estão enxergando um tablet aí, né? Sim, Beleza. Então, de novo, quem não estiver enxergando isso é que às vezes está marcado uma outra, está fixado, né, uma outra janela. professor, essa aula tá gravada lá Tá no seu gravado. canal? Tá gravado. Beleza, Eu vou deixar lá no YouTube depois. A aula beleza. passada eu esqueci completamente de gravar, mas essa tá. O professor, a aula de amplificador diferencial, ela só é aquele slide? Ela só tá nos Você... slides. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar, já vou até organizar isso, ó. Eu vou passar essa lista para vocês na próxima segunda-feira. Eu vou gravar uma aula sobre amplificador diferencial, para não ficar somente ali aquele punhado de slide. Não é o foco, mas como eu falei, eu deixo uma aula gravada. Eu faço um vídeo, gravo e deixo lá. Eu acho que vai ajudar melhor. Então, na próxima segunda-feira eu disponibilizo a lista e essa aula. Então, vocês vão ter uma semana para fazer uma lista contendo o conteúdo dessa aula de hoje, mais a aula de amplificador diferencial que eu deixo gravada. Vai ficar mais simples. Bom, Beleza, obrigado. olha só. Então, o que é um amplificador operacional? De fato, um amplificador, se a gente for representar a simbologia dele, depois eu mostro o que tem lá dentro, mas a gente vai entender o AO dessa forma que está aqui, ó. É um componente que tem duas entradas. A gente vai falar entrada inversora e não inversora. A entrada inversora é o que tem a simbologia com menos. A não inversora é o que tem o mais. Então ele tem essas duas entradas. Ele tem a alimentação. Então a gente vai alimentar o AO com a tensão positiva e negativa. Eu já vou até colocar valores aqui, ó. Normalmente a gente alimenta o AO com mais 15 e menos 15. E ele tem uma única saída. Então, dando um nome aos bois aqui, ó, se eu chamar isso aqui, por exemplo, de V2, que é o que está na entrada não inversora, e V1, o que está na entrada inversora, a saída ela vai ser o que está ligado na entrada não inversora, que é no caso aqui o V2, vai ficar o V2 menos o V1. Então a ele faz isso, ele pega o que está na entrada não inversora, subtrai do que está na entrada inversora e multiplica isso daqui vezes um ganho. Esse ganho é chamado de ganho em malha aberta, open loop. Então ele faz isso, ele pega o que está na entrada não inversora, menos o que está na entrada inversora, multiplica por um ganho. Então o AO, essencialmente, ele é um circuito que dá ganho, ele amplifica. Igual vocês viram lá com o transistor, como amplificar. Então, por hora, entendam só o que ele faz basicamente é isso, é dar um ganho. Pegar uma tensão menos a outra e dar um ganho de tensão. Para quem viu a parte de amplificador diferencial, é exatamente o que o amplificador diferencial faz. Ele tem duas entradas e tem lá várias configurações de saída. Para aquele amplificador diferencial que tem uma única saída, ele vai fazer exatamente isso. É o que está na entrada inversora menos a entrada não inversora multiplicado por um ganho. No caso do AO, ele vai ter vários e vários circuitos de amplificador diferencial. Então esse ganho normalmente é bastante elevado. Numa AO típico, esse ganho está na ordem aí de 100 mil, por exemplo. Varia, tem AO com ganho de 200 mil, então um ganho bastante elevado mesmo. Então, essencialmente o AO faz. Então, se a gente pegar o circuito com uma AO, pegar uma AO, ligar ele e medir a saída, vai fazer isso. Pegar o que está na entrada não inversora, menos a inversora e multiplicar por um ganho. Bom, o que tem dentro de uma AO? Então, se eu for pegar lá um amplificador operacional, eu vou pegar aqui, por exemplo, o datasheet, que seria, por exemplo, o datasheet de um AO bem clássico, né, do AO da Texas. Esse aqui, ó, por exemplo, 741. Então, se eu pegar o datasheet do 741, que é um muito comum da Texas, ele vai ter algumas informações. Deixa eu passar para a parte mais importante.
Aqui ele vai ter, por exemplo, a pinagem, valores absolutos. Eu estou interessado no circuito. Aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o que tem dentro de um amplificador operacional. Tudo isso daqui, ó. Então, dentro daquele triângulo que eu desenhei ali atrás, ele vai ter tudo isso daqui. Olha o tanto de transistor. São vários, vários e vários e vários. Cada parte desse aqui é um amplificador diferencial. Essa primeira etapa é um diferencial. Isso aqui é um espelho de corrente. Aí tem outro amplificador diferencial. Ele vai ter vários estágios de amplificadores diferenciais. Cada um vai dando ganho. Por exemplo, o primeiro dá um ganho de 10, o segundo dá um ganho de 100. O terceiro dá um ganho de 4 e por aí vai. No final das contas, esses ganhos vão ser multiplicados e dá um ganho de 100 mil, 200 mil. O último estágio, que é esse aqui, ó, onde está o output aqui, é o seguidor de emissor. É aquele que vai simplesmente reduzir a impedância de saída do AO. Mas vocês vão ver que o AO ele tem muito transistores, vários transistores, um capacitor, alguns resistores, mas essencialmente ele é um punhado de transistor. Então, foi o que eu falei. O foco não é estudar isso aqui tudo como um emaranhado de transistor, é estudar como um único componente que é um amplificador operacional. Então a gente vai enxergar tudo isso como uma caixa preta, aquele triângulo que eu desenhei, cuja saída vai ser o que está ligado aqui na entrada não inversora, menos o que está ligado aqui na entrada inversora, multiplicado por um ganho, que já é conhecido. Só para você ter como exemplo, aqui são os parâmetros elétricos, por exemplo, do LM741C, que é o mais comum. O ganho é isso daqui, ele é também chamado de o ganho de tensão large sinal, seria como se fosse em malha aberta. No caso do 741, ele vale 200 milivolts por milivolt, ou seja, 200 mil. Esse é o ganho do CI da Texas. Cada um vai ter o seu valor, mas ele está girando ali em torno de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Vixe, travou aqui, travou pra mais alguém aí? Travou. Tá travado? Ah, realmente. Voltei, né? Sim, voltou. Beleza. A internet aqui de casa é terrível. Bom, então tá lá, de novo. O ganho em malha aberta também tem vários nomes, mas normalmente ele é chamado de A Open Loop, né, AOL, ou o ganho de tensão em large sinal. No caso do 741 da Texas é 200 mil. Varia, 100 mil, 200 mil, por aí vai. Na prática, esse ganho vai ser pouco interessante para nós, porque qualquer valor vai fazer o AO trabalhar saturado. Quer ver? Vou dar um exemplo. Aliás, antes de falar disso, deixa eu só comentar como é que se constrói um CI, antes de falar de fato de uma AO. Bom, então até aqui tá ok, gente? Então, só repetindo e concluindo essa primeira etapa. O AO vai ser vários transistores, todos conectados ali dentro de um CI, e a única coisa que ele faz é, do jeito que eu estou mostrando aqui, ele vai pegar uma entrada menos a outra e multiplicar por um ganho. E esse ganho normalmente é bastante elevado. Essa é a única conclusão que eu quero que vocês tirem daqui por agora. Bom, antes de falar de fato do AO, só isso aqui é mais curiosidade, como é que se constrói circuito integrado? Basicamente é o seguinte, todo CI, ele é feito de junção, né, de material do tipo P e do tipo N, aqueles mesmos que a gente vê lá em ICTM, né, que seria material dopado positivamente e negativamente. Então, como é que o pessoal faz um circuito integrado, por exemplo? Eles vão pegar um material do tipo P, que seria dopado, né, com os materiais ali da tabela periódica da terceira coluna, e eles vão dopar, por exemplo, o silício com isso. Então, o material vai ficar sobrando carga positiva. Eles vão fatiar isso, vão tirar uma fatia nessa medida mais aproximada aqui, 5 mils. Isso daqui, cada mil é 1 milésimo de polegada. Então vocês imaginam uma polegada. Uma polegada está na ordem aí de alguns centímetros, né? Deixa eu até ver a conversão certinha aqui. Mas uma polegada, ela vale aproximadamente... Uma polegada vale 2,50 centímetros. Então 2,5 centímetros. 1 mil vale 1 milésimo disso. Então realmente é um negócio bem pequeno. Estamos falando aí de milésimos de centímetro. Então 5 mils
daria é basicamente o chassi do CI. Aí o que eles vão fazer? Com esse material, com essa camadinha de 5 mils, eles vão juntar, que ele chama de substrato P, eles vão acrescentar, né, fazer uma junção com material do tipo N. Deixa eu só pegar o ponteiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o chassi, que tem 5 mils. E eles vão juntar com o material do tipo N, que tem na ordem de 0,1 até 1 mil. Então a gente está falando de coisa realmente microscópica, é realmente muito pequena. Quando eles fazem essa junção, eles vão e pulverizam uma camada de SiO2 para evitar que haja reação química. Então, isso aqui é a base para qualquer transistor. Esse aqui a gente chama de wafer. Então, por exemplo, numa chapa daquela de 5 mil, eles vão ter vários disso daqui. Então, isso aqui seria a visão lateral, a visão superior. Aí, como é que as coisas acontecem? Por exemplo, aqui o intuito é fazer um transistor. Quimicamente, eles vão tirar, por exemplo, um pedacinho aqui e aqui, ó, do SiO2. E vão pulverizar material do tipo P. Então, essa parte que está exposta aqui e aqui, que é do tipo N, quando a gente pulveriza material tipo P, ela vai acabar sendo substituída. Então, vai acabar fazendo isso daqui. Então, isso daqui, essa parte e essa parte, vai virar material do tipo P. Eles vão e colocam de novo, pulveriza o SiO2, que é como se fosse um verniz para evitar outras reações. Aí, quimicamente, eles vão e retiram também um pedaço aqui do meio. E pulveriza aqui material do tipo P. E vai e tampa de novo. De novo, eles vão tira quimicamente um pedacinho disso daqui e pulveriza agora material do tipo N. E tampa de novo com verniz. Isso é um transistor. Então, se eu conectar, por exemplo, aqui um terminal aqui, aqui e aqui, que é o que ele está fazendo aqui, ó, o emissor, base e coletor, isso aqui é um transistor. Então, eles vão fazendo os materiais, os transistores, dessa forma. Tirando verniz, pulverizando material do tipo N ou do tipo P e tampando de novo. Então é assim que é feito. E isso aqui é de fato microscópico, a gente está falando aí de milésimos de centímetros. Isso é um transistor. Como que é feito, por exemplo, um diodo? O diodo para aqui, ó. Isso aqui é um diodo. Essa etapa F aqui é um diodo. Se eu conectar um material aqui, um conector aqui, outro aqui, eu estou com um diodo, PN. Seria junção PN. Então todo transistor é um diodo. Ele foi um diodo na vida antes de virar um transistor. Então, para fazer um diodo, eles vão parar aqui nessa etapa F. E um resistor, por exemplo, é a mesma coisa. Só que no caso aqui do diodo, ó, eles vão pegar um contato aqui no N e outro no P. No resistor, ele vai pegar o mesmo aqui, ó, no mesmo contato, no P, por exemplo. O que vai mudar é a distância. Quanto mais próximos os terminais estiverem um do outro, menor a resistência. Então, se eu quiser fazer esse circuito integrado aqui, por exemplo, que tem um diodo, um transistor e um resistor, eles vão fazer essas mesmas etapas e vão ligar uma coisa na outra. Então é assim que é feito o circuito integrado. Então por isso que eles conseguem fazer dentro de um CI e realmente é pequeno. Então o amplificador operacional é realmente bem pequenininho. Eu não sei, estou considerando aqui que poucas pessoas já viram isso, né? E de fato não era o objetivo. Se for pegar, por exemplo, o LM741, ele é bem pequenininho. Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá noção de tamanho aqui. Não é possível que não vai. Aqui, ó. Isso aqui dá pra ter noção. Então, dentro desse circuito integrado, é que tem isso daqui tudo, ó. Esse tanto de transistor. Então, o pessoal realmente, hoje, né, já está a gente está num nível de integração realmente muito elevado. Então, é assim que se faz transistores, né? Bom, então, basicamente, uma classificação aqui de como que os CIs podem ser, eles variam, né, do SSI, que seria uma integração em baixa escala, até 12 componentes. Isso aqui foi quando começou essa história de circuito integrado. Atualmente, quer dizer, quando eu peguei essa referência que eles estavam falando aqui, estou falando de 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eles estavam falando do very large, né? Seria a integração alta, milhares de componentes. Hoje já está aqui, ó. Isso aqui era uma realidade, né? Então o VLSI era uma realidade. Aqui, ó. Isso é realidade, isso aqui era uma perspectiva. Hoje já é realidade também. Então a gente está falando de milhões de componentes que podem ser integrados. Então realmente é um processo de integração muito grande.
Bom, tá claro? Então, de fato, é só uma curiosidade. Como é que a gente monta um circuito integrado? Bom, vamos lá. Partir de fato para uma O. Então, como eu havia desenhado, isso aqui é uma O. A gente vai entender tudo aquilo como isso. Então, uma O vai ter uma entrada, que eu chamo aqui de V2, que é a entrada não inversora, uma entrada V1, que é a inversora, e uma saída. Essa saída vai ser V2 menos o V1, que multiplica vezes o ganho em malha aberta do sinal. Uma coisa que eu não coloquei lá, ele considera que duas resistências, uma resistência de entrada, que é a resistência entre V2 e V1, e uma resistência de saída. Na prática, isso aqui é muito grande, a ponto de ser considerado infinito, ou seja, é um circuito aberto, e isso daqui é muito pequeno, a ponto de ser considerado um curto-circuito. Então, na prática, a gente vai negligenciar a resistência de entrada, que está na ordem de mega ou até tera ohm, e aqui vai ser uma resistência baixa. Vai ser na faixa dos 75 ohms, 80 ohms. 80 e 75 ohms para eletrônica é nada. Então, a gente está falando de pode ser considerado um curto-circuito. Então, na prática, a gente despreza, né, a resistência de saída, porque ela é pequena, e também despreza a resistência de entrada, porque ela é grande. E VCC e menos VE são as tensões de alimentação positiva e negativa. Até aí, tranquilo? Então a gente vai, esse é o AO, esse é o amplificador operacional. Então a gente vai trabalhar basicamente dessa forma: duas entradas, as alimentações e uma saída. Senhores, alguma dúvida até aí? Tranquilo? Não, tá tranquilo. Beleza. Bom, olha só. O AO, do jeito que ele está aí, ele serve para muito pouca coisa. Deixa eu voltar aqui para... Quer ver? Ó? Vamos pegar um caso clássico. Voltando aqui para o circuito que eu havia desenhado. Olha só. Imagina, vamos pegar um caso normal aqui, ó. Imagina que eu vá ligar esse, eu vou alimentar ele com mais ou menos 15. Aqui na entrada inversora eu vou aplicar uma tensão, sei lá, baixinha de 3 volts. E aqui na entrada V1 eu vou aplicar uma saída, uma tensão de 2 volts, 2 volts. Quem que é a saída esperada? Eu vou considerar que o ganho, vou até pegar o ganho ali que a gente achou, né, que é 200 mil. O ganho do LM741 da Texas. Ele vale 200 mil. Então, quem que seria essa saída esperada aqui, ó, nesse caso? Ora, vai ser 3 menos 2, que multiplica 200 mil. Quanto que vai dar isso? Vai ficar 1 vezes 200 mil, daria uma saída de 200 mil volts. Isso é o que era esperado na saída do AO. Por que que não vai acontecer isso? Por que que eu não vou medir 200 mil volts lá? Porque eu estou alimentando ele com mais 15 ou menos 15. Então, se eu alimento com mais 15 ou menos 15, a minha saída é limitada a mais 15 ou menos 15. Então, a hora que eu for medir a saída, pode ter certeza que vai ter 15 volts lá. Ah, vou mudar, eu não vou aplicar 2 volts, eu vou aplicar, quer ver, vou botar a tensão mais próxima aqui. Eu vou aplicar aqui na entrada inversora 3,01 volts. Então, 3 volts na entrada não inversora, 3,01 na entrada não inversora. Quanto que seria a saída? É só fazer essa conta difícil aqui, ó. Vai ficar 3 menos 3,01, que multiplica 200 mil. Isso aqui vai dar... Ó, 0,01 vezes 200 mil vai dar 2 mil. Então eu deveria ter uma saída aqui de menos, porque vai ficar menos 0,1 vezes 200 mil. Eu esperaria uma saída aqui de 2.000 volts. Não vai dar 2.000 também, porque eu alimento ele com mais ou menos 15. Eu vou ter uma saída então aqui em menos 15. Vai saturar em menos 15 volts. Então olha aqui, Nhaca. É um circuito que dá ganho, porém esse ganho é tão elevado que qualquer diferençazinha entre o que eu tenho entre as duas portas vai saturar o AO. Então, do jeito que está aqui, não está servindo para nada. Porque eu vou ter ou mais 15 ou menos 15. Dificilmente eu vou conseguir amplificar essa coisa. Para eu amplificar, seria tipo assim, ó.
eu vou aplicar aqui numa 3 volts, hoje tem que ser 3,00001, por exemplo, para dar 2, 4, alguma coisa nesse sentido. Só que dificilmente eu vou ter isso. Qualquer diferença entre as duas vai fazer com que a O sature, porque esse ganho dele aqui é muito elevado. Então, conclusão, o AO, simplesmente olhando ele em malha aberta, ele é praticamente, pelo menos porque a gente está falando nesse contexto aqui de amplificar, ele vai ser algo que a gente não vai conseguir usar. Então, eu estou falando aqui de operação matemática por enquanto, de multiplicação. Eu quero só amplificar um sinal. Eu estou com um sinal de meio volt, por exemplo, eu quero passar ele para 5. Quer ver? Vamos pegar o caso aqui de alto-falante. A saída clássica, por exemplo, de um microfone seria, por exemplo, isso aqui. Ó. Eu tenho lá, por exemplo, um microfone. Eu quero acionar, por exemplo, um alto-falante. O alto-falante trabalha com 5 volts. A saída típica de um microfone é meio volt. Então, se eu quiser, eu preciso amplificar, né, de meio para 5. Eu preciso multiplicar isso aqui vezes 10 para ficar compatível. Eu não vou conseguir usar um AO porque o ganho do AO é 200 mil. Então, é um circuito com ganho tão alto que eu praticamente não consigo usar ele do jeito que está aí, para essa parte de amplificação. Tá claro? Então, resumindo, a gente não vai trabalhar com AO dessa forma, porque ele tem um ganho muito elevado. Se o ganho é elevado, ele vai trabalhar basicamente saturado. Bom, o que eu posso fazer agora? Como é que eu vou trabalhar com AO? Perceba que, na maioria das aplicações, esse ganho, eu não quero que ele seja fixo, eu quero controlar esse ganho. Esse ganho aqui ele é totalmente incontrolável. É como se fosse o beta do transistor, um beta de 100, beta de 200, isso aqui já é fixo dele. E se eu quiser alterar, por exemplo, eu não quero 200 mil, eu quero 10. Eu quero dar um ganho de 10, eu quero dar um ganho de 15, 20, 30. Como que eu posso fazer? Bom, para isso existe, a gente vai trabalhar com AO sempre realimentado. É o que eles chamam aqui de realimentação, que é o amplificador inversor. Todo mundo voltou para a minha tela, né? Sim. Tá, é porque eu tô apanhando aqui pra minha tela. Não tá aparecendo. Tá? Deixa eu arrumar isso aqui. Aí. Bom. Então tá aí, ó. Então a AO dessa forma, ele é totalmente, não é interessante para nós. Aí é o primeiro circuito que a gente vai ver. Eles chamam de amplificador inversor. Então, ó, é o que eu acabei de falar. Então, normalmente o ganho de tensão em malha aberta do AO está em torno de 100 mil, o que é inútil, porque o ganho é muito elevado. O que a gente vai fazer é isso daqui, ó, realimentação negativa. A gente vai pegar o AO e vai realimentar ele para estabilizar o ganho de tensão, mas, quer dizer, o primeiro objetivo é estabilizar. Esse ganho, inclusive, ele varia, é 200 mil, pode ir para 250, 150, ele inclusive nem é estável. Então, a primeira função da realimentação é estabilizar, mas principalmente controlar. A gente vai definir quanto que eu quero de ganho. Esse é o circuito realimentado, ó. Então tá aí o AO. Perceba que aqui eu estou omitindo a alimentação, né? Mais 15 menos 15, para não complicar. Mas, obviamente, o AO tem que ser alimentado com mais 15 menos 15, mais 5 menos 5, só que a gente não costuma representar isso. Então, a representação típica dele é a entrada inversora, não inversora e a sua saída. Olha o que acontece aqui nesse caso. Ó. Uma amostra da saída eu levo para a entrada inversora. Isso aqui é a realimentação. Uma parte da saída vai para a entrada inversora. Quando isso é feito, o ganho do AO ele vai acabar sendo controlável. Acontece mais ou menos assim, quer ver? Por que ele estabiliza o ganho? Quando eu aplico uma tensão na entrada inversora, o que acontece com a saída, ela tende a diminuir. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 volts, eu gero uma saída, vamos falar em valores mesmo. Imagine que esse ganho fosse baixo, a ponto assim, ó, se eu entro com 2, eu saio com 10. Se eu vou aqui de 2 para 2.1, isso aqui tenderia a cair, por exemplo, de 10 para 9.
Então, quanto mais tensão na entrada inversora, menor a saída. Quanto mais tensão na entrada não inversora, maior a saída. É o básico. Olha o que acontece. Se eu pego uma amostra da saída e jogo para a entrada inversora, imagina que essa tensão aumente, por exemplo, de 2 para 2,1. Essa saída deveria aumentar. Mas quando ela aumenta, eu jogo mais tensão na entrada inversora, que faz ela reduzir. Então perceba que está vendo que quando a saída tende a aumentar por causa de um aumento aqui, o aumento dela faz ela reduzir, porque eu estou aplicando mais tensão na entrada inversora. Perceba que eu estou jogando uma parte disso daqui vem para cá. É como se fosse assim, ó, num carro. Eu estou pisando no acelerador. Só que quando eu piso no acelerador, se o carro tende a aumentar a sua velocidade, é como se eu estivesse retirando a força do acelerador. Ele vai estabilizar a sua velocidade. Então, a realimentação negativa, ela vem para estabilizar a saída. Ela não vai mais saturar, porque quando ela tende a aumentar ou reduzir, eu jogo mais tensão na saída. Se essa tensão tende a cair, por exemplo, eu jogo menos tensão na entrada inversora, o que faz a tensão tender a subir. Então ele acaba estabilizando. Bom, o que a gente vai fazer agora é analisar esse circuito, como é que ele funciona. Como que eu chego na relação da entrada, que está aqui, Vin, com a saída Vout. Então perceba que não vai ser mais isso menos isso vezes o ganho, porque agora eu tenho realimentação, o circuito mudou, estou até com 2 resistores aqui. Então o que eu vou fazer aqui é a dedução de como que a saída vai se comportar nesse caso agora. Tranquilo? Inclusive, essa realimentação negativa, o cara que descobriu isso, esqueci o nome dele, eu sei o sobrenome, ele chama Black, alguma coisa Black. Na época ele estava indo trabalhar, ele rabiscou isso daqui, e o cara descobriu isso aqui por acaso. Ele conta até a história que ele estava no barco, tal, indo para o trabalho, rabiscando, ele percebeu esse comportamento, né, quando você realimenta negativamente, e no final das contas, numa jogada do acaso, o cara descobriu um negócio que assim, hoje é usado largamente. Então a base de eletrônica analógica é essa realimentação negativa. Depois, se alguém interessar, pega a história lá do cidadão que descobriu isso. Eu sei que na época, inclusive, aconteceu aquele negócio clássico, né, do cara apresentar lá para os chefes dele e ninguém acreditar que a coisa realmente funcionaria. Bom, olha só. Então, eu vou redesenhar o circuito que está ali para a gente fazer essas análises. Bom, então o circuito é esse, ó. A entrada não inversora aterrada. Isso aqui não vai ficar legal, não. Bom, tá aí o circuito. O que eu quero achar aqui é o seguinte, a relação da saída V0 com a entrada Vin. É isso que eu quero achar. E quando eu falo relação da entrada com a saída, é como se eu tivesse assim, ó, a saída V0, obviamente, é com relação ao terra. E a entrada Vin, eu tenho uma fonte aqui também com relação ao terra. Então, eu estou falando isso aqui. Ó. Aqui eu tenho uma tensão Vin. Está aqui. E eu quero achar quanto que vale agora o Vout, o V0. Se não tivesse realimentação, seria aquela história. O que é uma coisa menos a outra que multiplica o ganho. Por exemplo, se não tivesse esses resistores aqui, ó, se Vin tivesse aplicado aqui, quem que seria a saída? Seria Vin, quer dizer, 0, que é o que está ligado aqui. Tem que colocar, seria esse aqui, ó. Se não tivesse os resistores, seria 0 menos Vin, que multiplica o ganho em malha aberta. Isso certamente é saturar o AO.
Nesse caso agora não, a gente está com resistores, a entrada VI não está aplicada ali, está aplicada lá atrás, enfim. Então, como que eu determino agora a relação da saída, aqui eu vou chamar de R1 e R2, da saída com a entrada? Bom, aí é o seguinte, vocês vão ver que a análise vai ficar extremamente simples se eu fizer algumas considerações. Bom, o que acontece quando eu tenho uma AO, quando eu tenho realimentação negativa com a AO? Se eu tenho realimentação negativa com a AO, a primeira coisa que eu faço é uma receita de bolo. Então, vamos às perguntas. Eu tenho realimentação negativa? Tenho. Uma amostra da saída vai para a entrada inversora. Isso é realimentação negativa. Se isso acontece, quando eu tenho realimentação negativa, eu posso considerar que eu tenho um curto-circuito virtual entre os terminais, a entrada inversora e não inversora. Então, vou repetir. Se eu tenho realimentação negativa, eu tenho um curto virtual entre a porta entrada inversora e não inversora. Agora, o que diabos é curto virtual? Deixa eu pegar outra tela aqui. O que seria um curto real, por exemplo? Quer ver? Eu vou desenhar dois fios aqui. Ó. Fio 1, fio 2. Se eu tiver um curto-circuito real entre os dois aqui, os dois fios, o que eu tenho aqui, certamente? O que eu posso afirmar? Que a diferença de tensão entre esse ponto e esse é zero. É um curto. Então, se eu botar um multímetro e medir a tensão entre esse ponto e esse, vai dar zero, é um curto. E se eu tiver corrente fluindo aqui pelo circuito, ó, essa corrente, inclusive, ela vai ser toda canalizada para cá, né? Então, num curto real, a tensão é zero e a corrente é diferente de zero. Se tem um curto, tem corrente fluindo pelo curto. Esse é um curto real. O que seria curto virtual? O curto virtual, inclusive a gente simboliza ele, o curto real seria uma linha preenchida, né? O curto virtual, eu vou botar ela tracejada. Isso aqui obviamente não existe na realidade. Isso aqui é só uma manipulação matemática para explicar alguma coisa, mas não acontece isso na prática. Se acontecesse, se existisse uma possibilidade de curto virtual, se eu medir a tensão entre os dois pontos aqui e aqui, eu ia ler zero também. A tensão aqui seria zero. E se eu fosse medir corrente aqui, ó, nesse circuito, aqui, por exemplo, se eu botasse um amperímetro aqui, eu ia ter corrente. Se eu colocar um amperímetro aqui, essa corrente aqui também ia ser zero. Então não passa corrente. Então isso é o que eles chamam de curto virtual. A tensão é zero. Se eu botar um multímetro entre os dois, eu vou ler zero. Como se fosse um fio ali mesmo ligado entre os dois pontos. Porém, eu não verifico corrente. Então, se existisse corrente fluindo aqui, ó, essa corrente vai passar toda para cá. Ela não vai passar pelo curto. Então, no curto real, a corrente flui pelo curto. No curto virtual, não tem corrente fluindo pelo curto. Tá claro? Isso é importante entender, porque é o que acontece aqui no AO. Quando eu tenho realimentação negativa, eu posso, se eu medir a tensão entre a entrada inversora e não inversora, dá o mesmo potencial. Se eu ler 2 volts aqui, eu vou ler 2 volts aqui também. Se eu ver 0 volts aqui, eu vou ter 0 volts aqui também. Então, as tensões vão ser sempre as mesmas. Elas vão ter sempre o mesmo potencial. Isso é como se fosse uma característica de curto. Porém, eu não vejo corrente fluindo para cá, ó. Essa corrente aqui, ela é zero. Não tem corrente fluindo entre a entrada inversora e não inversora. Então, criou-se o conceito de curto virtual. A tensão é zero e a corrente também é zero. Tá claro isso? Sim. Então, olha como é que a análise vai ser simplificada. Voltando, eu tenho uma realimentação negativa? Tenho. Uma amostra da saída vai para a entrada inversora. Quando eu vejo realimentação negativa, já mete um curto virtual entre as entradas inversora e não inversora. Então, elas estão no mesmo potencial. Olha, perceba que a entrada não inversora está com potencial zero, né? O terra. Então, eu vou falar que aqui também tem um terra, ó.
esse potencial aqui é zero também, é como se fosse um terra que eu estou vendo aí, já que os pontos são os mesmos. Só que é um terra que não vai corrente para ele. Então eu não tenho corrente fluindo para isso que eu coloquei em verde aí, porque é virtual. Certo? Bom, feito isso, vocês vão ver que a análise vai ser radicalmente simplificada. O que eu quero achar é a tensão de saída. Essa tensão de saída, eu vou até colocar ela aqui, ó. Essa é a parte mais difícil de enxergar, mas de fato não é tão. Quer dizer, é a mais difícil, só que depois que fica desenhado, fica simples. Quer ver? Vou até colocar as correntes primeiro, já que eu estou falando de corrente aqui, ó. Olha só, eu tenho uma corrente fluindo, se eu tenho a tensão de entrada, eu vou colocar a corrente em vermelho. Se aqui está V1, eu tenho uma corrente fluindo para cá, ó, em cima do R1. Então eu tenho V1, tenho R1, eu tenho uma corrente fluindo para aí. Essa corrente vai chegar nesse ponto aqui, ó. Deixa eu até apagar esse terra para não complicar. Quer ver? Essa corrente, a hora que ela chega nesse nó ali em cima, perceba que ela tem... deixa eu voltar o curto para cá. E aqui está o curto virtual, ó. Ela tem quantos caminhos para seguir? Eu estou vendo aqui pelo menos 1, 2, 3, 4 caminhos. Ó, essa corrente ela pode vir para cá e para cá. Ela vai se dividir, na verdade, em teoria, nesses 3 caminhos, né? Então é um nó, então eu tenho 3 opções para ela. Seguir ali para cima, entrar para dentro do AO e seguir pelo curto virtual. Eu já afirmei que a corrente do curto virtual é zero. Então essa corrente aqui não vai existir. Ela pode ir para dentro do AO. Mas lembra que eu falei que a impedância do AO é muito grande? Eu tenho uma impedância de fato aqui entre a entrada inversora e não inversora. Eu tenho uma resistência aí. Mas na prática ela é tão grande, na hora de mega, que eu posso entender essa resistência como sendo infinita. É como se fosse um circuito aberto. Então a resistência entre a entrada inversora e não inversora é infinita. Se ela, a resistência é infinita, certeza que a corrente que flui também por ela é zero. Então essa corrente aqui também é nula. Não tem corrente aí. Porque a impedância entre as entradas inversora e não inversora é muito grande. Só sobrou um caminho para ela, que é seguir ali para cima. Essa corrente passando em R2 vai dar uma queda de tensão nesse sentido, concordam? Eu vou colocar essas quedas aqui em lilás. Tá aí. Essa é a tensão em VR2, certo? A tensão em VR1, como é que eu vou colocar isso aqui? Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Ó, corrente passando em R1 dá uma queda de tensão nesse sentido aqui, ó. Se eu já tinha dificuldade em escrever em quadro, vocês não imaginam em tablet. Uma tragédia. Falta espaço, falta coordenação, falta tudo. Aqui está o R1. Olha que inferno. Canetinha escorrega. Tá aí. Então tá claro, ó. Então o que está em lilás é a tensão, o que está em vermelho é a corrente. Corrente passando R1 dá uma queda de tensão nesse sentido, ela sobe ali, passa em R2 dá uma queda de tensão nesse sentido. Todo mundo enxerga que a tensão em cima de VR2, essa tensão aqui, ó, ela é igual a V0, menos V0 na verdade, quer ver, ó? Onde está a pontinha da seta do V0? Ó, a ponta da seta do V0 está no rabinho da seta do VR2. O ponto é o mesmo aqui, esse terminal aqui é o mesmo. Então, o rabinho da seta, a ponta da seta do V0 está no rabinho da tensão VR2. Vou até chamar ela aqui de VR2. Agora, o rabinho da seta do V0 está no terra. E onde está a ponta da seta do V2? A ponta da seta do V2 está aqui, ó. Esse ponto é o mesmo desse. E perceba que como tem um curto virtual aqui, ó, tem um curto virtual, ó. Então esse ponto é o terra também. Então, de fato eu posso entender que aqui tem um terra, porque já que tem um curto virtual, aqui é como se fosse um terra. Então, ó, a ponta da seta do V0 está no rabo da seta do VR2. O rabo da seta do V0 está no mesmo lugar que a ponta da seta do VR2.
o rabo da seta do V0 está no terra, a ponta da seta do V2 está no terra. E, na verdade, isso aqui eu estou fazendo aquela análise simplificada. O que eu posso fazer aqui é rodar a malha, se eu quiser. É só rodar a malha aqui, ó. Inclusive, vamos fazer isso. Todo mundo fez circuitos, né? Eu vou sair do terra e vou voltar para o terra. Então, ó, vai ficar. Estou rodando aqui, eu estou fazendo essa malha aqui, rodando no sentido anti-horário. Então vai ficar da seguinte forma, ó. Mais V0, que está no mesmo sentido, né? Mais VR2 igual a 0. Sair do terra, então mais V0 mais VR2 igual a 0, porque eu voltei para o terra. Tá claro isso? Essa é a parte mais difícil, por incrível que pareça. Só para não perder aqui. Então, vai ficar, ó, V0 mais VR2, isso é igual a 0. Portanto, o V0 é igual a menos VR2. E quanto que vale VR2? Ora, vale a corrente I, que está fluindo ali, eu não chamei, não denominei nome, né? Mas essa corrente I, que é a mesma que vem para cá, ó, é a mesma corrente, já que essa corrente não vai para o curto virtual, nem vai para dentro do AO. Então vai valer essa corrente I, que multiplica a resistência R2. Portanto, V0 vale menos a corrente I, que multiplica R2. Pessoal, está claro até aqui? Essa é uma primeira equação. Beleza, professor. Beleza. Ó, o que eu quero é o seguinte, é achar a relação de V0 com V1. Pouco me interessa a corrente I. R2 é o quê? R2 é uma resistência. Agora, quanto que vale a corrente I? Ó, olha aqui para a entrada. Quanto que vale a corrente I? Se eu for pegar a tensão VR1, que está aqui, ó, perceba que VR1 é igual a V1. Ó, ponta da seta do VR1 está na ponta da seta do V1. O rabinho do VR1 está no terra. O rabinho do V1 está no terra. Portanto, V1 é igual a VR1. A tensão VR1 é igual a V1. E a corrente I, obviamente, vale a resistência. Então, se eu for pegar a corrente I, a corrente I vale a tensão, vou até colocar assim, ó, vale VR1 dividido por R1. Mas VR1 é igual a V1. Portanto, a corrente I é igual a V1 dividido por R1. Agora é só substituir aqui, ó. Essa corrente I, eu substituo ela aqui. No final das contas vai ficar assim, ó. V0 vai ser igual a menos V1 sobre R1, que multiplica R2. Essa parcela aqui é a corrente I, ó. Isso aqui é o I. Conclusão. A relação da saída com a entrada é o seguinte, ó. Então, V0 sobre V1, uma coisa dividida pela outra, né? Vai ser igual a menos R2 sobre R1. Ou seja, a saída é simplesmente essa relação de R2 sobre R1 multiplicada por V1. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Tá vendo que eu estou dando um ganho? Esse ganho vale a relação de R2 e R1. E a saída vale isso vezes a entrada V1. Então, o que eu fiz? Eu estabilizei o ganho do AO e ainda melhor do que isso, eu controlei o ganho do AO. Esse ganho agora eu consigo definir. Se eu colocar um resistor, por exemplo, R2 de 10K, um resistor R1 de 1K, o ganho vai ser 10. Na verdade, menos 10. Perceba que é um circuito, por isso você vai chamar de amplificador inversor. Ele amplifica e inverte. E o motivo disso é que a entrada V1 está aplicada na entrada inversora. Por isso que ele amplifica e inverte. Então, esse é o circuito do amplificador inversor.
Então vocês vão ver que daqui para frente a gente vai fazer essas análises sempre. Tem realimentação negativa? Tem. Faz um curto virtual entre a entrada inversora e não inversora. E aí fica bem simples. Perceba que agora eu nem estou falando mais de AO, é circuitos. O que eu fiz aqui foi essencialmente circuito, resolver circuito. Pessoal, tá claro? Ficou claro isso? Olha, essa dedução, ela tá aqui também, quer ver, ó? Essa dedução eu deixei ela aqui, ó. Aí o circuito, ó, detalhe, ó. Perceba que aqui está representado até uma tensão de entrada. Tá vendo, ó? Positivo, negativo. Quem que é a saída? Ela vai ser invertida, porque ele amplifica e inverte, e vai ser amplificada. E o ganho aqui esperado vai ser RF sobre R1. Eu não sei porque que ele chamou de RF. Mas de fato está aqui, ó. Eu fiz essa dedução aqui também. Então tá lá, ó. Tem realimentação negativa? Tem. Então eu tenho um curto virtual entre as entradas inversora e não inversora. Então se aqui tem um terra, aqui também vai ter um terra. Esse terra é virtual porque de fato não vai corrente para ele. Então se não vai corrente para ele, essa corrente I1 ela vai toda para cá, ó. Ela vai ser canalizada toda para cá. Não vai corrente para cá, para dentro do AO, e também não vai corrente para o curto-circuito. Então essa corrente aqui é zero. Então isso é o que eles chamam de curto virtual. Corrente zero e tensão zero. Aí está a dedução. É o que eu acabei de fazer aqui, mas está aqui também. Mas assim, parece um negócio bem complicado, mas vocês viram que não é. Então, ó, a tensão VRF, corrente I1. Então aqui, se eu tenho corrente fluindo nesse sentido, eu tenho essa tensão VR1, VRF. Só que eu chamei de V2 aqui, de R2 na verdade, né? Então, chegando no ganho, vai ficar o ganho. Agora vai ser um ganho em malha fechada, CL, de Closed Loop. Então, a relação da saída com a entrada vai ficar menos RF sobre R1. Então, com isso, eu consigo determinar o ganho que eu quiser dentro do AO. Então, se eu quiser amplificar um sinal em 10, eu vou pegar e botar a relação de resistores de 10. Vamos até fazer um exemplo aqui, quer ver? Antes de falar disso. Oi. No Moodle tem um vídeo de amplificador inversor, é sobre isso, né? É porque esse aí foi Isso aí, não, inclusive, esses vídeos são todos lá. Foi do semestre passado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar, esqueci completamente disso. Eu vou tirar as aulas, aula mesmo, síncrona, que eu também gravo. Teve algumas lá que eu deixei assim, material gravado. Eu vou deixar só elas. As aulas eu vou retirar, porque é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu vou acabar substituindo por essa aqui, por exemplo. Beleza. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para exemplificar. Exemplificar é ótimo. O negócio não parece simples, realmente é bem simples. É ridiculamente simples, mas é ridiculamente útil também, esse tipo de coisa. Quer ver, ó? Vamos pegar um caso aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu só tenho um exemplo desse negócio aqui. Aqui, vou pegar esse exemplo aqui. Se eu voltar para cá. Esse negócio a gente perde um tempo danado, assim. Vai apresentação, volta apresentação. Aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Ó. Foi solicitado ao engenheiro responsável por uma indústria petroquímica a modernização do seu sistema de monitoramento de processo de refinamento de petróleo. O sistema antigo utilizava sensores que operavam de 0 a 15. Os novos sensores operam de 0 a 3,75. Esquece essa frequência aqui por enquanto, que eu vou comentar de frequência já já. No entanto, o sistema de aquisição de dados que recebe a informação dos sensores deve ser mantido, já que sua modernização será realizada em outra etapa. Nesse contexto, projete um circuito eletrônico que possibilite a utilização dos novos sensores. Então, de fato, entender o problema é mais complicado que resolver. Então, o que nós temos aqui? Ó? Esse é o sistema antigo. Então, o sistema antigo ele tinha sensores e o sistema de aquisição. Os sensores trabalhavam de 0 a 15.
O sistema de aquisição também trabalhar de 0 a 15. Então, por isso que eu estava ligando direto. O que acontece? Esses sensores aqui vão ser substituídos. Eles vão ser trocados por sensores novos, só que esses sensores trabalham de 0 a 3,75. Então, e eu não quero mexer aqui por enquanto. Ó. Isso aqui vai ser mantido. Eu não vou trocar tudo, só que eu vou trocar sensor. Então, na etapa lá da indústria, o cara faz o planejamento, né, de quando vão ser substituídas as coisas. E nesse caso eu estou tendo um problema, porque se aqui varia de 0 a 3,75, eu não posso ligar direto a um negócio que trabalha de 0 a 15. Não vai funcionar bem. Então o que eu vou ter que fazer? É um clássico problema de engenharia. Isso aqui vai cair na mão de quem for trabalhar com isso. O engenheiro eletricista vai falar, então, filho, resolve o problema. Então você vai ter que botar um circuito eletrônico aqui que vai fazer com que as coisas sejam compatíveis. Tá claro? Esse é o problema. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente, perceba que se eu dividir... Quer dizer, eu vou resolver isso aqui de uma forma... Vou resolver de uma forma aqui que é o que eu vou usar para frente. Então, por isso que eu vou gastar até um pouco mais de tempo com isso. Então, tá claro, né? Então, tem um sistema que entra de 0 a 15 e tem que sair de 0 a... Quer dizer, 0 a 3,75 e tem que sair de 0 a 15. Olha o que eu vou fazer para resolver. Lembra daquelas escalas que a gente fazia no ensino médio de temperatura? É isso que a gente vai fazer agora. Olha só. O que eu tenho é isso aqui, ó. Vou fazer mais rápido, mas basicamente é isso. O que eu tenho na entrada? 0 a 3,75. Isso aqui é a minha tensão de entrada. O que eu quero? O que é a minha saída? A minha saída desejada tem que variar de 0 a 15. Isso é o Vout. Agora eu preciso achar a relação da saída com a entrada. Antes de resolver o problema, eu preciso entender o que eu preciso fazer. Como é que eu acho agora a relação da saída com a entrada? É só fazer aquele negócio de tensão, né? Vai ficar, ó, isso menos isso, né? V1 menos 0 sobre isso menos isso. 3,75 menos 0 é igual a isso menos isso. Vout menos 0 sobre isso menos isso. 15 menos 0. Vai ficar bem óbvio aqui que Vout sobre V1 vai ser igual a 15 dividido por 3,75. Isso aqui dá quanto? 4. Ou seja, se eu pegar o meu sinal de entrada multiplicar por 4, eu estou fazendo essa conversão de escala. 0 vezes 4 dá 0, 3,75 vezes 4 vai dar 15. Ora, o que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó. Tá vendo que eu tenho que dar um ganho de 4? Vout vai ser igual a 4V1. Eu vou fazer um circuito com amplificador operacional. Eu quero multiplicar o circuito por 4. Então, qual que vai ser o circuito? Então, o conversor vai ser simplesmente isso aqui. Eu vou usar um amplificador inversor. Quando eu falo projete o circuito, escolha o circuito e escolha também as resistências. Então, ó, aqui está o V1. Vou colocar de vermelho. V1. Como que eu consigo multiplicar o circuito por 4? Esse é um amplificador inversor. Quem que é a saída? A saída desse circuito vai ser, vou chamar aqui, ó, de R2 e R1. R2 e R1. Quem que é a saída desse circuito? É menos R2 dividido por R1. Então é uma relação de resistores. Então se eu quiser dar um ganho de 4, é bem simples. Eu vou escolher esse resistor, por exemplo, valendo 1K, eu chuto 1 para achar o outro. Então essa relação aqui tem que ser igual a 4, que é o que eu quero, multiplicar por 4. Então se aqui for 1K, obviamente o R2 vai ser 4K. Pronto, resolvi o problema. O que entrar vai sair. Tá claro? Bom, tá resolvido, em partes. Porque, na verdade, o que vai sair, na verdade, é menos 4. Isso aqui vai dar menos 4. Ó. Opa. Bom,
Porque o circuito ele é amplificador inversor. Então eu estou multiplicando por menos 4. O que eu posso fazer para resolver o problema? Eu posso passar por outro circuito com amplificador operacional. E aqui eu posso dar um ganho, por exemplo, de menos 1. Nossa, tá dando problema aqui. Pera aí. Só um minuto. Quando isso aqui começa a dar pau... Tem que fechar e abrir de novo. Caralho, cadê o negócio? Perdi. Aí. Então, ó, de novo. O meu ganho aqui foi menos 4, porque ele amplifica e inverte. Mas eu posso usar outro amplificador, não tem problema. E nesse caso aqui, ó, eu posso dar um ganho de menos 1. Então, se eu colocar, por exemplo, 1K e 1K, se o ganho aqui é menos 4, o ganho aqui agora vai ficar 4. Pronto. Ou seja, com dois amplificadores operacionais, baratíssimos por sinal, cada O custa na faixa aí de 3, 4 reais, eu consigo resolver um problema. Comprei sensores caríssimos, não quero trocar o sistema de aquisição que é mais caro ainda. Quer dizer, troquei sensores melhores, mas o sistema de aquisição é caro. Com um circuitinho eletrônico simples eu consegui resolver o problema. Tá claro, senhores? Sim. Ó, na prática, o que acontece? Eu ainda posso colocar se eu quiser mexer nesse ganho, basta eu colocar um potenciômetro aqui, ó. Eu consigo até alterar esse ganho. Se eu colocar um potenciômetro aí, eu altero. É o que acontece, por exemplo, no volume. Quando eu tenho eu quero amplificar, por exemplo, um sinal de áudio, eu faço isso. Um microfone, por exemplo, eu entro meio, eu quero 5. Que é esse caso aqui, inclusive, se eu quiser trabalhar com outro exemplo, esse aqui até vai ficar mais simples ainda. Vamos pensar assim, ó, a saída de se eu vou pegar a saída de áudio, por exemplo, de um celular, ela está em torno de 0,5 volt. Se eu medir, um alto-falante trabalha com 5 volts. O que eu tenho que fazer? Se eu ligar direto uma coisa na outra aqui, ó, vai ficar baixinho o som, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um circuito eletrônico, tem um circuito aqui, que eu vou amplificar. E por quanto que eu tenho que amplificar? Por 10. Então, quem que é o circuito eletrônico? Simplesmente isso daqui, ó. Aqui tem a entrada de áudio, um resistor, outro resistor, é o amplificador inversor, e aqui eu ligo no alto-falante. Esse é o amplificador mais sem vergonha que existe e funciona bem. Tá aí o alto-falante. Aí o que eu faço fazer? Vou botar um resistor aqui de 1K e aqui eu coloco um potenciômetro de 10K. O que o potenciômetro faz? Varia a sua resistência de 0 a 10. Então, se a resistência do potenciômetro for 0 ohm, quem que é o ganho do circuito? O ganho vai ser igual a 0 sobre 1K. Dá 0. Se a resistência dele for 10K, que é o máximo, o ganho vai ser igual a 10K sobre 1K. Vai dar um ganho de 10. Então eu vario de 0 a 10, ou seja, eu amplifico o sinal e isso aqui virou o volume dele. Simples. Obviamente o circuito ele inverte, né? Mas não tem problema. O sinal de áudio não tem problema se eu botar um volume, se eu amplificar e ele inverter. A hora que eu aplicar no alto-falante vai funcionar também. Não vai sair a música da Xuxa do Capeta lá, né? Que botava o disco contrário. Então para áudio não tem problema o sinal ser invertido. Então, em algumas aplicações, o sinal ser invertido não tem problema algum. Nesse caso aqui sairia, por exemplo, menos 5. Não tem problema. Vai funcionar da mesma forma. Em algumas é problema, em outras não. Se for problema, eu posso passar por outro amplificador aqui, ó, com ganho de menos 1. Aqui dá um ganho de menos 10, né? Eu posso passar por outro com ganho de menos 1. Aí eu resolvo o problema. Então usar 1 AO, 2, 3, usa o tanto de AO que for, o quanto for necessário. Pessoal, tranquilo? Ficou claro isso? Então, esse é um amplificador inversor. Simples, útil e bastante eficiente. A gente usa demais isso. Alguém tem alguma dúvida? Tô tranquilo. Tá.
Deixa eu só... Oi, tranquilo, né? Deixa eu só pegar uma água ali, que tem um detalhezinho aqui de resposta em frequência que eu não comentei que é importante. Só um minuto. Só fazer uma pergunta. Agora mesmo às 13h10 a gente tem aula experimental, né? Minha pergunta é, alguém que está fazendo a teórica não está fazendo a experimental? Vou Eu não repetir. estou. Eu não É, tô Meu fazendo experimental, Deus, não. muita gente. Eu também, professor. Tá. Eu tô falando porque é o seguinte, eu ia fazer então eu vou ter que, na verdade, simular algumas coisas aqui, porque se todo mundo estivesse fazendo, eu não ia mexer com simulação aqui na teoria, porque eu ia fazer só na experimental. Então, eu tô perguntando por isso, então beleza. Então, não vai dar tempo de fazer isso hoje, mas nas próximas agora eu já prevejo o tempo pra gente simular também, certo? Bom, é o seguinte. Esse circuito funciona bem, mas tem uma situação que ele não vai funcionar legal. Quer ver? Deixa eu aproveitar que eu estou nessa tela. Ó, quando eu falo assim, ó, o circuito tem um ganho de 10. Como é que seria, por exemplo, uma resposta em frequência de algo que tem um ganho de 10? Todo mundo tá, pelo menos assim, sabe o que é resposta em frequência, né? Ou não? Se eu falar assim, ó, desenhe a resposta em frequência desse circuito que tem um ganho de 10, se fosse ideal. Quando eu falo de resposta em frequência... Pera aí que esse trem tá enchendo o saco aqui. Cadê? Tá cheio. Beleza. Quando eu falo assim, ó, resposta em frequência, eu estou falando do ganho em função da frequência. É isso. Isso é resposta em frequência. Ganho em função da frequência. Esse ganho, normalmente, a gente até desenha, costuma desenhar em decibel. Então, como que seria a resposta em frequência desse circuito que eu acabei de falar se o AO fosse ideal? Não dá um ganho de 10? Então, seria algo assim, ó. Literalmente, ele vai ter um ganho de 10 independente da sua frequência. Qualquer coisa que eu botar ali na entrada vai ser... Ficou retorto. Qualquer coisa que eu colocar ali na... Peraí. Ah, pronto. Eu tenho algum toque com cores. Parece que se eu não desenhar na cor que eu imaginei, parece que não vai funcionar. Ó, então, na prática, acontece isso daí. Para qualquer valor de frequência, no eixo ali o eixo X, né? O meu ganho é 10. Eu vou colocar em valores absolutos mesmo, mas isso aqui normalmente é em dB. Seria 20 log de 10, mas vamos deixar em absoluto. Então, para qualquer valor de frequência, o meu circuito amplifica em 10. Então, se eu colocar uma fonte senoidal de 1K, vai sair 1K, né, multiplicado por 10. Se eu colocar 10K, vai sair multiplicado por 10 e por aí vai. Então, independente do valor da amplitude, da frequência, eu tenho um circuito multiplicado por 10. Quer ver? Eu vou fazer esse negócio rapidamente aqui, uma simulação, e aí eu já faço até um apelo. Tenha um hábito de simular. Porque a simulação ajuda bastante. Oh, Jesus, cadê o trem? Aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer esse circuito aqui no P5, por exemplo.
Vamos pegar esse circuito que está dando um ganho de 10 aqui, ó, quer ver? A vantagem do PSIM, como a gente vai ver na experimental, ele é muito rápido de montar o circuito. Por exemplo, eu quero montar um circuito com AO. Eu vou vir nessa aqui na biblioteca, eu vou digitar AMP. Esse primeiro aqui é o AO ideal, esse aqui é o AO real. Eu vou pegar, quer ver? Vou pegar o ideal e vou pegar o real. A diferença é que tem parâmetros diferentes. Por exemplo, o AO ideal, ele dá um ganho de... Aqui eu só entro com alimentação, mais ou menos 15. O AO real, ele tem mais parâmetros. Tem um munhado, depois a gente vai ver isso aqui melhor. Mas eu vou alterar aqui também somente a alimentação dele, mais ou menos 15. Isso daqui também, beleza. Quer ver? Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu comentar isso aqui. Olha o circuito do amplificador inversor. A entrada no inversor aterrada, um resistor aqui, outro aqui. Vou colocar uma fonte senoidal na entrada. E vou medir a saída. Então aqui eu vou colocar uma resistência de 1K. E aqui vai ser uma resistência de 10K. Ou seja, quem que é a saída esperada? Então se eu colocar uma fonte aqui de 1 volt, vou colocar 1 volt 1K. Deixa eu só mudar isso aqui para... Não, pode ser. 1 volt 1K. Então se eu medir aqui a saída, ó, aliás, aqui é a entrada, Vin. E isso daqui é a saída, que eu vou chamar de Vout. Ó, para simular, quer ver? Deixa eu ver se vai ficar legal desse jeito aqui. Talvez, acho que não vai ficar muito bom, não. Ficou bom. Eu tô falando de não ficar bom porque depende da frequência, quer ver? Se eu colocar uma frequência aqui de 10 kHz, quer ver o que vai acontecer? Já vou até comentar isso. A onda vai ficar bem quadradona, quer ver? Olha lá, ficou quadrada. Que diabo de senoide é essa? Isso aqui não é senoide. E é uma senoide, eu estou só medindo a tensão de entrada aqui. Por quê? O passo de integração... Eu estou passando rápido aqui por causa do tempo, tá? Mas essa parte de simulação a gente vai explorar mais na parte prática. E também na teoria eu vou voltar aqui. Estou só correndo aqui porque realmente nosso tempo está curto. Eu vou reduzir o passo de integração aqui para 1/-6. O passo de integração, todo o circuito ele é resolvido usando uma regra lá de ou um terço de Simpson, integração trapezoidal. Aquilo lá que a gente vê em cálculo 4, nem lembro mais. Enfim, então se o passo for muito grande, o erro dá grande. Eu tenho que reduzir o passo. Agora sim ficou uma senoide. Então, ó, entra uma senoide de 1 volt. Olha o que eu espero na saída. O circuito está dando um ganho de menos 10, tá vendo? Ó, 10, 1K. Ele vai amplificar por 10 e é esperado que ele inverta. Porque ele é um circuito amplificador inversor. Olha lá. Perfeitinho, ó. Entra 1, sai menos 10. Então, a onda está amplificada e invertida com relação à entrada. Certo? O circuito está funcionando perfeitamente bem. Olha lá. Amplificando e invertendo. Quer ver? Se eu colocar 5K aqui, por exemplo, vamos botar 2K. Se eu colocar 2K, o circuito vai simplesmente multiplicar por 2. Olha lá, entra 1, sai 2. Ah, mas eu não quero inverter. Beleza, é só a gente pegar mais um desse aqui, ó. Se eu quiser um circuito que não inverta com relação à saída, basta eu pegar mais um e inverter de novo. Vou colocar 1K aqui, por exemplo. Agora a saída está aqui, ó. Agora, esse aqui multiplica por menos 2, esse aqui multiplica por menos 1. Aí agora a minha saída vai ficar em fase com a entrada amplificada por 2. Olha lá que trem bonitinho. Satisfatório, né? Então a conta bateu certinho com a teoria. Certo? Bom, deixa eu tirar esse circuito aqui. Deixa eu só mostrar um negócio. Tá aí. Bom, vou deixar multiplicado por... Quer ver? Vou multiplicar por 100, na verdade. Deixa eu botar aqui 100K. Eu vou colocar aqui, ó, 1 milivolt. Olha lá. Se entra 1 milivolt, deixa eu colocar 10 mili. Vai ficar a conta mais simples, ó. 10 mili de pico vezes 100 dá 1. Quer ver? Olha lá. Entra, ó, tá bem pequenininho ali, mas tá dando para ver, ó. A entrada é o vermelho. Entra 10 mili, sai 1. O circuito está multiplicando por 100. Se eu colocar uma frequência aqui de 10K, funciona? Se eu botar uma frequência de 100K, também vai funcionar? Aqui agora é a porqueira do passo de integração que não está legal.
está tudo funcionando. Né? Então a saída esperada é sempre 1. Então 10 mil vezes 100, 1. Beleza? Então assim, nesse caso, quando o AO é ideal, o ganho é constante, independente da frequência. Agora, eu vou trocar esse AO, vou colocar um AO real. Esse AO agora já é real. Eu vou voltar aqui para 1K. Vou simular de novo. Beleza, continuou funcionando. Ó. Entra 10 mil, sai 1 volt. Agora, se eu aumentar essa frequência aqui para 100K. Olha lá. O que demônios acontece? Agora está entrando 10 mil e está sendo só 0,1. Eu queria 1. Quer ver? Eu vou piorar. Eu vou colocar aqui, sei lá, 50K. Perceba que eu estou mexendo só na frequência, eu não estou mexendo na amplitude. Eu ainda queria que a saída fosse 1. Olha lá, não tá funcionando mais. Entra 0,1, está saindo agora 0,2. O sistema agora está dando um ganho de... ao invés de 100, está dando um ganho de 20. Próximo de 20. Por que isso acontece? Perceba que a única coisa que eu fiz foi trocar o AO real, o ideal, por R$1. Tá claro isso? Então, conclusão. A gente vai e monta esse circuito na prática e tem a surpresa não grata lá que não funciona. Mas é porque tem alguma coisa que a gente não levou em consideração. É isso que a gente vai fazer agora. Bom, então, basicamente acontece o seguinte. Ó, a resposta em frequência de uma AO ideal, que é o que eu desenhei aqui em vermelho, ela é de fato... cadê o trem? A resposta em frequência de uma AO real, ela tem ideal, aliás, ele tem esse comportamento aí, ó. Mas de uma AO real, não. O comportamento da resposta em frequência faz isso daqui, ó. Ele vem com, vou desenhar em verde. Ele vem constante, em azul, vai. Ele vem constante até determinado ponto. Mas chega um ponto onde ele começa a cair. Ele faz isso. Ó. Então, ele não vai ter o mesmo ganho para todas as frequências. Vai ter uma frequência que a gente vai chamar aqui de frequência de corte. Esse ganho aqui continua sendo 10. Ó. Mas daqui para frente, não. Essa taxa aqui de decaimento é menos 20 dB por década. Por isso que a gente gosta de colocar em dB, porque fica mais fácil a conta. O AO, ele atenua 20 dB para cada década. Já vou falar dessa resposta já já. Mas então eu vou ter uma frequência de corte aqui, ó, que é uma frequência limite de operação, porque até ela o AO dá um ganho de 10. A partir dela não, já muda, ele vai reduzindo esse ganho. Então nesse caso aqui, ó, essa frequência era inclusive 10K. Não, 10K. Até 10K, o circuito vai dar um ganho de 10. Se eu colocar uma frequência de 100K, por exemplo, o ganho já não vai ser mais 10, vai ser um valor menor. Por isso que deu um valor menorzinho lá. Então, o AO real tem esse comportamento do que está em azul. Ele vem constante e depois ele cai. Bom, em se tratando de uma AO em malha aberta, deixa eu voltar isso aqui tudo. Deixa eu colocar a resposta em frequência aqui do AO em malha aberta. Para a gente entender uma relação. Ó. Então, conclusão. Todo AO, vou repetir, todo AO, todo o circuito com AO, na verdade, ele vai ter um comportamento assim, ó. Isso aqui, de fato, é todos. Ele tem um comportamento assim, ficou torto. O que está aqui em azul seria em malha aberta. Então, o aspecto vai ser sempre o mesmo. Então, o que eu tenho de parâmetros aqui? Ó? Eu tenho 3 parâmetros. Isso aqui é o ganho. Eu vou colocar aqui em azul mesmo. Esse ganho aqui, isso aqui é em malha aberta. O AO não tem nada ligado a ele. É aquele circuito que eu falei no início. Então, eu vou chamar de A Open Loop. Isso é o ganho do AO. Então, eu tenho esse valor que, na prática, ele está em torno aí de 100 mil. Eu tenho uma frequência de corte, que é a frequência a partir da qual o AO começa a perder ganho.
E eu tenho uma frequência aqui que eu chamo de frequência de ganho unitário, ou F-unit. É a frequência cujo ganho é 0 dB. No caso dos AOs normais, tradicionais, isso aqui vale 1 mega. Essa frequência depende do tipo do AO. Então, esse ganho de 100 mil também é do AO, e isso daqui também depende do AO. Certo? Então, são características intrínsecas do AO. Então, ou seja, aqui eu estou com um ganho de 100 mil, a partir de uma determinada frequência ele começa a perder ganho, até ele bater em 0 dB. 0 dB equivale, eu vou até colocar aqui, ó, para não confundir, quer ver? Eu vou colocar em azul o que está em ganho absoluto e em vermelho o que está em decibel, para não misturar. Então, quanto que vale 100 mil em dB? A conta é simplesmente, isso aqui vale, ó, 20 log de 100 mil. Dá quanto? Deixa eu fazer essa conta aqui. 100 mil log vezes 20. Isso aqui dá 100 dB. Então, o que está em vermelho está em decibel. Aqui é decibel. E o valor em decibel para 0 dB é 1. Então, olha só. O AO ele tem um ganho de 100 mil, que equivale a 100 dB. A partir de uma determinada frequência, ele vai começar a perder ganho, até ele bater em 0 dB, que equivale ao ganho de 1. Essa frequência conhecida, que no caso aqui vai ser 1 mega, o ganho também é conhecido. Essa frequência de corte, ela vai ser determinada através da seguinte relação. Essa conta aqui é válida sempre, ó. Ganho vezes frequência de corte é igual à frequência de ganho unitário. Ou seja, 100 mil, como é que eu descubro ela? Só jogar os valores. Esse valor do ganho não é o valor em dB, é o valor absoluto. 100 mil vezes a frequência de corte vai ser igual a 1 mega. Ou seja, a frequência de corte vai ser igual a 10. Então, no caso do AO em malha aberta, a frequência de corte é 10 Hz. E se ele tiver em malha fechada, cujo valor do ganho muda, essa relação também vai ser válida. Aí a coisa vai acontecer assim, que eu vou colocar em lilás. Quando o ganho reduz, percebe que quando eu fiz um ganho de 100 ali, né? Então a conta vai ficar assim, ó. Ele vai dar um ganho de 100, a partir de uma determinada frequência, ele também começa a cair, até bater na frequência de corte, de ganho unitário. Essa frequência de ganho unitário, ela vai ser sempre o mesmo valor. Perceba que agora o que mudou aqui, ó, é que aqui não vai ser mais 100 mil, aqui vai ser 100. E como que eu descubro essa frequência de corte? Qual que é a frequência até onde o AO vai multiplicar por 100? Fazendo essa mesma conta, ó. 100, que é o ganho, vezes a frequência de corte é igual a 1 mega. Então a frequência de ganho unitário é sempre 1 mega. Para o 741, por exemplo. Cada AO vai ter sua frequência de ganho unitário. Para o 741, 1 mega. A frequência de corte vai ser igual a... Se eu dividir aqui, vai dar 10K. Ou seja, 10 kHz. Ou seja, resumindo, o que esse gráfico roxo me diz? O AO dá um ganho de 100 até 10K. A partir de 10K, o ganho não vai ser 100 mais. Ele vai perder 20 dB por década. Então, se eu for pegar aqui na frequência de 100K, por exemplo, que é uma década acima, ó, quanto que é 20 log de 100? 20 log de 100... Eu vou passar para valor agora em dB. Dá 40. Isso aqui eu vou colocar em vermelho, ó. Isso aqui dá 40 dB. Como é que eu descubro qual que é o ganho? Aqui, ó, o ganho para uma frequência de 100K. Que análise que eu faço? Ora, eu tenho 40 dB. 100K é uma década acima de 10K. Ele vai perder 20 dB. Se ele perdeu 20 dB, ele tinha 40, ele vai ter então nesse ponto aqui 20 dB. Aí eu faço a conta ao contrário. Quanto que vale o ganho para 20 dB? Vocês vão ver que vai dar 10. Então, cada década acima, ele perde 20 dB. 20 dB equivale a um ganho de 10. Bom,
Tá claro? Essa questão da resposta em frequência. Então, conclusão de tudo que a gente está falando. Quando eu falo assim, o AO dá um ganho de 20, de 30, de 40, esse ganho ele é capcioso. Ele é um ganho a ter uma frequência. A partir dela não é mais esse ganho. Então, todo o circuito com AO, ele tem que vir acompanhado da resposta em frequência dele, porque senão vai dar zebra. Naquele circuito que eu desenhei aqui atrás, ó, que ele dava um ganho de 10, aqui, ó, esse aqui, ó, que dá um ganho de 4, por exemplo, esquece esse outro AO aqui, eu vou até pegar um ganho de menos 4 para não complicar. Vamos pegar só esse caso aí, ó. O AO está dando um ganho de 4, certo? Menos 4, na verdade. Imagina que não tem problema no sinal ser negativo. Esse ganho de menos 4, se eu for desenhar a resposta em frequência desse AO, seria algo assim, ó. Ó, o AO está dando um ganho de 4, mas eu tenho que colocar a sua resposta em frequência. Como é que seria a resposta em frequência desse circuito? O aspecto é sempre o mesmo. Sempre façam isso. Ele vem a ter um valor, daqui ele cai. Eu estou usando o LM741. Então essa frequência aqui é conhecida, 1 mega. Esse ganho aqui é 4. Então ele dá um ganho de 4. Qual que é a frequência de corte do circuito? Vou fazer a conta, ó. Ganho vezes frequência de corte é igual a 1 mega. A frequência de corte do circuito vai ser igual a 1 mega por 4, vai dar 250 kHz. Ou seja, esse circuito vai funcionar até a frequência de 250K. Isso aqui tem que estar no manual do produto. Você vai desenvolver um produto, beleza, você vai usar, ó, tudo bem. Você projetou um circuito para dar um ganho de 4. Porém, ele funciona até 250K, esse ganho de 4. A partir de 4, ele vai perder 20 dB por década. Tá claro? Alguma dúvida? Tá. Beleza, então é isso. Então, de novo, todo AO tem que vir acompanhado da sua resposta em frequência, porque ele vai ter esse comportamento. Todo circuito com AO vai ter isso daí, ó. Então, idealmente falando, seria 4, constante o tempo todo, e até infinito. Nesse caso aqui não vai, porque nós temos essa característica do AO. Então, todo o circuito que usa amplificador operacional tem esse probleminha. Ele tem essa largura de banda que ela é definida. Então, e a conta é bem simples, é isso. Então, eu sabendo o AO, que define a frequência de ganho unitário, eu consigo chegar a qualquer frequência de corte. Aí vem minha pergunta, olha o que acontece. E se eu quiser aumentar esse ganho? Eu posso aumentar esse ganho de 4, por exemplo, para 10. Mas perceba se esse negócio aumenta de 4 para 10, se aqui for 10, perceba que essa frequência de corte aqui vai cair, não vai? Então, assim, na prática, se eu aumento o ganho, eu perco frequência. Eu tenho um limite menor para ir. Então, a gente tem sempre que barganhar ganho por frequência. Porque o produto é esse, ó, ganho vezes frequência é igual, vou botar assim, uma constante. A frequência de ganho unitário é uma constante. Então, se o ganho aumenta, isso aqui cai. Então, se a gente faz um circuito com um ganho muito alto, pode ter certeza que a sua frequência de corte é baixa. Bom, aí vem a pergunta, como que eu faço, por exemplo, para aumentar o ganho, mas sem perder a frequência de corte? Concorda que eu tenho que aumentar isso daqui, ó? Que é a frequência de ganho unitário? Basta eu substituir o AO. Tem AO com frequência de ganho unitário de 1 mega, com 2, 3, 5. Obviamente são mais caros, mas eu consigo aumentar a frequência de ganho unitário. Então, é uma característica do AO. Se você precisar... Vou dar um exemplo. Eu preciso dar um ganho de 10 e preciso ter uma frequência Não, eu preciso dar um ganho de 100 e preciso de uma frequência de 20K. Eu preciso ir até 20K. Para áudio, por exemplo. Áudio a gente escuta até 20K. Qual AO que eu vou escolher? Então, esse é o ganho, essa é a frequência de corte que eu quero. Agora eu estou fazendo a conta ao contrário. Ó. Eu estou definindo isso, que é 100. Já estou concluindo, tá? E eu estou definindo também essa frequência de corte aqui, ó. Essa frequência de corte que eu quero é de 20 kHz. Quando eu multiplicar os dois, para dar na frequência de ganho unitário, vai dar 2 mega. Então eu vou ter que escolher um AO que tem uma frequência de ganho unitário superior a 2 mega. O LF355, por exemplo, é um deles.
Isso a gente vai ver depois no datasheet. Mas por hora, vamos trabalhar com esse valor de 1 mega, que é um valor que a gente vai usar muito, é o 741, é o mais usado. E tenho em mente essa resposta em frequência. Pessoal, tá claro? Tá. Beleza. Tá de boa. Bom, deixa eu só ver se não deu pau na gravação, deu não. É isso. Para essa parte agora da disciplina, que isso aqui é um amplificador é o amplificador inversor. Na próxima semana, isso vai ser na próxima sexta, na verdade, né? Porque na segunda é feriado. Na próxima semana, a gente já vai ver o amplificador não inversor. É um circuito parecido, a análise é muito parecida também. Ele está no Moodle. Se vocês vierem aqui no Moodle, ó, vocês estão enxergando o que? Minha tela ou o notebook? Vocês estão enxergando meu notebook? Né? Deixa eu parar aqui. Ô, professor, Oi. o diferencial você não vai dar aula, não? Na verdade, eu vou gravar uma aula dele. Eu não vou dar aula síncrona porque, como eu falei, não é o foco. Esse conteúdo estava lá no Moodle. Tá aqui, ó. Semestre passado, por exemplo, eu nem dei aula disso. Acho que eu nem gravei também. Estaria aqui. A gente tá vendo o tablet ainda, professor. Tá vendo o tablet? Peraí. É verdade. Foi, né? Bom, eu coloquei no Moodle aqui, quer ver? Ó, amplificador diferencial. Estaria só slide, mas realmente fica ruim. Fica nas coxas ver coisa só por slide. Eu vou gravar uma aula sobre amplificador diferencial. Eu disponibilizo até segunda-feira. Na segunda eu vou deixar disponível. E também a lista. A lista vai ter amplificador diferencial e esse amplificador operacional. Tá claro? Então, assim, a lista vai ser composta. Conclusão, né? A lista vai ser composta por 2 temas. Um vai ser a aula síncrona, que a gente acabou de ver. O outro eu vou gravar. Eu não vou deixar só slide, não. Realmente fica ruim. A lista é bem tranquilinha. Essa lista é introdutória. É uma lista bem suave. Tá claro? Essa aula aqui, ó, tá o link dela aqui, mas se eu não me engano, isso aqui eu acho que é aula gravada, quer ver? Que eu dei aula mesmo. Não, olha que legal, Bom, pessoal, isso aqui eu gravei. Então, lembrando, o amplificador operacional, esse vídeo aqui, ó, é uma aula gravada, não foi aula síncrona. Então, serve como conteúdo base. Então, essa aula 1. Essas aqui eu vou tirar porque são aulas que eu fui dando, né, de aula síncrona. Então, conclusão de tudo, deixa eu só concluir o raciocínio para não misturar. Eu vou disponibilizar, então, um vídeo, da mesma forma como eu fiz esse aqui, ó, do amplificador inversor, ó. Eu deduzo as equações, fui fazendo tudo. Da mesma forma que eu fiz nesse, eu vou fazer para o amplificador diferencial. Eu deixo esse vídeo disponível até na segunda. Na segunda-feira, eu disponibilizo também a lista de exercícios, que engloba o amplificador diferencial e o amplificador operacional. O amplificador não inversor, o inversor, aliás, que é esse que a gente viu até hoje. Então, a primeira lista é isso. Tá claro? Então, digamos, para a gente começar a aquecer as turbinas, porque a lista vai ser bem tranquilinha. São só 2 temas. Certo, senhores? Alguma dúvida? Certinho. Beleza. Ó, na Obrigada. aula de hoje à tarde, da experimental, eu vou falar sobre o P-SIM e o Multisim. Eu vou aproveitar e vou simular esses circuitos que eu acabei de fazer. como chegar na relação de... Então, assim, quem quiser participar, fica à vontade. Quem tiver matriculado, obviamente, é obrigação. Quem não não tiver matriculado, que eu vou falar desses 2 circuitos em exclusivo. Eu vou falar, inclusive, de um diferencial. Eu vou simular um circuito diferencial e esse operacional, para falar dos 2 simuladores. Então, fique à vontade. A aula começa agora às 13h10. Então, o intuito do experimental dessa semana é para falar só sobre os 2 softwares, P-SIM e Multisim. Mas, para exemplificar, eu vou resolver 2 circuitos, o diferencial e o operacional. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, é isso, pessoal. Então, obrigado por enquanto e quem estiver fazendo experimental, até daqui a pouco. Falou, Vitor. Obrigado. Valeu, gente. Falou, Obrigado. até sexta. Até sexta. Obrigado, falou. Valeu. Falou, valeu, professor. Falou.